Jó, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Eu rogo ao Senhor, ó Pai, que trabalhe em corações nessa manhã. Eu rogo a Ti, ó Deus, que me capacite para transmitir as verdades da Sua palavra. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, que cada um aqui saia transformado e impactado pelo poder da Sua palavra. Rogo também pelas crianças lá no culto infantil, que elas possam entregar as suas vidas ao Senhor desde pequenas. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Podem se assentar? Uma das minhas orações mais constantes por cada um dos irmãos aqui da Igreja Batista Nova Vida é para que você possa glorificar a Deus no dia da sua angústia. Para que você possa louvar e engrandecer ao Senhor durante o seu sofrimento. Eu oro para que você tenha uma mente e um coração preparados, para que quando o sofrimento chegar até a sua vida, quando a dificuldade acometer o seu coração, para que você não venha a blasfemar, para que você não venha a questionar os propósitos soberanos de Deus. E eu oro ainda para que você não somente não venha a questionar, para que você não somente não venha a blasfemar contra o Senhor, mas eu oro para que você possa, através das dificuldades, através das provações que você enfrenta, que você possa glorificar a Deus em meio ao seu sofrimento. Por isso que nessa manhã eu gostaria de passar um tempo com os irmãos apresentando uma perspectiva bíblica do sofrimento. Irmãos, nós precisamos entender o porquê do sofrimento. Afinal de contas, não é de hoje que surge a pergunta: por que que o justo sofre? Irmãos, nós sabemos que é fundamental que nós tenhamos uma compreensão correta a respeito do sofrimento. Para fazer isso, eu não consegui pensar em nenhum personagem melhor do que Jó, porque o camarada sofreu. Esse personagem do Antigo Testamento sofreu mais do que qualquer um aqui nessa sala. Isso eu posso dizer sem sombra de dúvida. Eu posso dizer com propriedade que esse camarada aqui passou por coisas que eu e você nunca passaremos em toda a nossa vida. Ele passou por grandes sofrimentos e nós podemos aprender muito com o sofrimento desse personagem. Uma coisa que fica claro aqui, irmãos, que nós podemos ver, é que o caráter de Jó é apresentado aqui no versículo 1. Ele fala o seguinte, que Jó era quem? Como é que Jó é descrito no início do livro? Olha só que maravilha. Jó é descrito como um homem íntegro, reto, temente a Deus. Quantos de nós não gostaríamos de ser conhecidos por essas qualidades, não é verdade? Na verdade, todos nós buscamos essa qualidade. Irmãos, o sofrimento de Jó vem de forma inesperada. Jó está bem, Jó está estabelecido, Jó está vivendo a sua vida de forma tranquila e de repente Jó é acometido de uma grande tragédia, eu posso usar esses termos, porque ele perde tudo o que lhe cerca. Irmãos, é certo que todos aqui presentes nessa sala, em um determinado momento da sua vida, você vai enfrentar alguma dor, algum sofrimento. A tragédia um dia pode te acometer. E quando ela vier, ela vem muitas vezes de forma inesperada. Você pode levantar de manhã, toma o seu banho, faz a sua barba, homens, a mulher vai lá, arruma sua roupa e sai para o trabalho. E no meio desse caminho, uma tragédia pode acontecer. Você se levanta, vai trabalhar, chega em casa, depois de um dia cansativo, toma o seu banho,
come alguma coisa e se prepara para descansar e de repente você sente uma dor no peito. E você não sabe o que aquilo pode ser, mas talvez isso pode até mesmo te levar para o leito de um hospital. Ou você sai com a sua família para ter um tempo de descontração, um tempo de alegria, e de repente você está passeando e um dos seus filhos pode sofrer um acidente grave. Ou talvez o seu filho se levanta de manhã, vai para a escola e não volta. Irmãos, todos nós estamos sujeitos ao sofrimento. Nós somos seres extremamente vulneráveis. A lista de possibilidades, de tragédias que podem acontecer conosco, elas são intermináveis. Elas nunca têm fim. Basta você estar vivo que você estará sujeito a passar pelo sofrimento, pela dor. Mas é certo, irmãos, que como muitos aqui vão passar por esse sofrimento, muitos também, ao serem acometidos pelo sofrimento, eles se perguntarão o porquê de sofrer. Por que isso, irmãos? Porque essa é uma reação natural do ser humano. Nós somos curiosos por natureza, né? E quando algo nos acontece, quando o sofrimento vem, quando as dificuldades nos atacam, uma reação natural que nós temos é nos questionar o porquê. Nós ficamos muitas vezes confusos, muitas vezes nós podemos achar que nós estamos sendo punidos por Deus. Nós olhamos para Deus, e um teólogo até disse certa vez, que muitos têm a impressão de que Deus é aquele menino mau, que fica sentado na beira de um formigueiro, com uma lupa, queimando aquelas formigas com o calor do sol. Muitos têm essa visão de Deus. Eles acham que Deus é um menino mau, que Deus está punindo, que Deus os está disciplinando por qualquer situação que venha de encontro e que traga sofrimento, que traga dor, que traga a tragédia para a sua vida. Mas sabe, irmãos, o sofrimento de Jó, aqui descrito, parece vir do nada. Não tem nada de errado na vida de Jó. Não tem nenhuma conexão com algo que Jó tenha feito que pudesse justificar tanta tragédia, tanta dor, tanto sofrimento. A história de Jó registrada aqui nas Escrituras, ela serve para nós, para nos mostrar e para que nós aprendamos como nós podemos lidar com as tragédias que podem nos afligir. Não somente para nós aprendermos a suportar a tragédia, não somente para nós aprendermos a suportar o sofrimento, a dor, mas que nós possamos passar pelo vale da sombra da morte, confiados e sem temer mal algum. Que nós possamos confiar que o Senhor está conosco e Ele nos capacita para vencermos a dor e o sofrimento que é chegado até as nossas vidas. Nós precisamos aprender a confiar no controle soberano de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o sofrimento. Porque Deus tem o sofrimento também sobre o seu controle soberano. E hoje nós vamos olhar para os primeiros 2 capítulos aqui de Jó, para nós aprendermos então uma perspectiva geral do sofrimento, e depois no final eu quero fazer algumas aplicações, tanto práticas quanto aplicações teológicas. Então, para começar, nós temos que começar olhando para o caráter de Jó, conforme eu disse. Jó é descrito aqui como sendo um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, muitas vezes nós pensamos que o sofrimento, ele sempre vem como punição ao pecado, não é? Faz parte? Nós já pensamos isso. Se acontece uma tragédia na vida de alguém, nós mesmos, que estamos fora daquela situação, temos a tendência de julgar. Falar, camarada, Deus está trabalhando. Deus está espremendo esse barro. Deus está esmagando.
O que você fez de errado? Confessa. É melhor você confessar logo, porque senão a coisa vai piorar. Nós temos essa tendência de julgar. Mas é maravilhoso nós temos uma perspectiva, uma compreensão correta do sofrimento, baseado em Jó, porque logo no primeiro versículo, Deus já deixa claro que o sofrimento não tem nada a ver com a sua condição de santificação. Pode ser que esteja? Sim. Mas, na maioria das vezes, o sofrimento que você tem, as dificuldades que você sofre, que você passa, elas não estão relacionadas com um pecado em específico. Por quê? Porque todos os nossos pecados já foram pagos na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, todos os nossos pecados já foram perdoados. Mesmo aqueles que você cometeu no passado, os pecados que você comete hoje no presente e os pecados que você cometerá no futuro, todos eles estão pagos, quitados na cruz do Calvário. Quando ele disse, está consumado, tetelestai. Então, naquele momento, todos os seus pecados foram perdoados por Deus na cruz do Calvário. A Bíblia relata aqui que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Uma reputação impecável, uma reverência a Deus reconhecida. Sua submissão aqui é algo exemplar. Irmãos, nós devemos buscar termos, esses adjetivos que são descritos para Jó em nossas vidas. Nós devemos ansiar por sermos essa pessoa, íntegros, retos, tementes a Deus e que se desviam do mal. E o versículo 2 e 3 descreve como Deus havia abençoado a Jó diante da sua tão grande justiça. Olha o que diz o versículo 2 e o versículo 3. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, olha, 10, quase um time de futebol, né? Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Irmãos, esse homem, ele foi ricamente abençoado por Deus. Esse homem era completamente suprido de dinheiro. Você é assim? Olha, então você tem que ser temente a Deus, íntegro, né? Brincadeira. Mas esse homem estava completamente estabelecido em sua vida financeira. Esse homem, ele tinha tudo o que ele quisesse. Ele tinha dinheiro, ele tinha propriedades, ele tinha escravos. Mas nós sabemos que dinheiro não é tudo na vida. Esse homem, além de ter dinheiro, ele tinha uma família estabelecida. É dito que ele tinha 10 filhos. 10 filhos. A palavra de Deus diz que os filhos, eles são herança do Senhor. E feliz é aquele que enche dela de aljava, a sua aljava de filhos. Ou seja, feliz é aquele que tem vários filhos. Sabemos que na nossa cultura, na nossa realidade, se torna cada vez mais difícil isso, né? Mas nós sabemos que é bênção de Deus, filhos em casa. É a alegria do lar, nós temos crianças, nós temos filhos em casa. E, irmãos, nós vemos aqui como Deus o abençoou. Mas Deus o abençoou tão ricamente que ele descreve como era a família de Jó. Olha o que diz versículo 4 e versículo 5. Diz como era o relacionamento familiar de Jó. Fala assim: iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Como era o relacionamento desses irmãos? De plena comunhão. Era um relacionamento de proximidade.
É um relacionamento de junta-panela. É dito aqui, junta-panela é bíblico. Nós temos base bíblica para você ter junta-panela. É dito aqui que eles faziam um rodízio. Ou seja, cada semana na casa de um. Cada semana eles juntavam tudo e comiam um na casa do outro, fazendo um rodízio de alimentação. Agora, se você tem mais de um filho, eu ainda não tenho, anseio por ter, né? Mas se você tem mais de um filho, você vai perceber, e você sabe disso, que os filhos, eles não são naturalmente unidos. Não são. Pelo contrário, é um pé de guerra muitas vezes. Você coloca 2, 3, 4, e quanto maior o clã, maior a gangue, né? Vai crescendo, e você tem um caos muitas vezes. Imagina 10. Por quê? Porque são pecadores, são egoístas, são briguentos, são violentos. Então, naturalmente, filhos não são unidos. E se esses filhos aqui de Jó são unidos, isso é reflexo de que ali existiam um pai e uma mãe piedosos que ensinou a essas crianças, a esses filhos, como eles deveriam agir uns com os outros. Então, mais uma vez, nós vemos o zelo de Jó com relação à sua família. E o texto continua nos dizendo, olha o que diz. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, o que Jó fazia? Enviava Jó e os santificava. E levantando-se de madrugada, fazia o quê? Oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia Jó, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Irmãos, Jó é um retrato exato do sacerdote na sua família. Ele cuidava não somente da união individual dos seus filhos, ele também zelava pela vida espiritual deles. Ele orava por eles. Quando terminava o ciclo deles passarem nas 10 casas uns dos outros, sabe o que Jó fazia? Ele os chamava para a casa dele e ele os santificava naquele momento. E depois o ciclo se repetia. Irmãos, com certeza nós conseguimos ver aqui que Jó, ele era um homem extremamente zeloso. O que é dito aqui? Que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, é visto na prática, nesses versículos que nós lemos. Jó, em outras palavras, era um homem bom. Porém, simplesmente por ser um homem bom, não significa que por causa disso você está imune a tragédias. As tragédias na vida de Jó. Logo depois que conhecemos um pouco sobre o caráter de Jó, sobre a família de Jó, sobre a prosperidade de Jó, as dificuldades começam a chegar sobre ele. Olha o que diz o versículo 13. Certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, e dali para frente, irmãos, se você for olhar os versículos em diante, você vai perceber que só tragédia em cima de tragédia, dificuldade em cima de dificuldade. Olha o que diz o versículo 14 e o versículo 15, diz assim: que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sebeus, isso é um grupo ou uma nação, e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Logo na sequência, versículo 16 diz: falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo do céu desceu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer as novas. Versículo 17, você acha que está bom já? Olha o que diz: falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus, mais um povo que atacou então Jó, em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram
os servos a fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. E como se não fosse o suficiente, como se tudo isso já não bastasse, versículo 18 diz: também este estava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Irmãos, Jó é informado que todos os seus bens acabaram. Tudo aquilo que ele possuía, todas as suas reservas, todo o seu banco faliu naquele momento. Mas como se isso não fosse o suficiente, ele não somente perdeu o seu poder financeiro, ele perdeu também sua mão de obra. Porque em cada uma dessas tragédias é dito que não somente o rebanho foi levado, não somente os camelos foram levados, mas também todos os seus servos foram mortos. Só um escapava para trazer as novas, que na verdade eram bem velhas, né? Não era nada novo, era coisa horrível, só tragédias. Nós vemos que ele perdeu o seu poder financeiro, ele perde a sua mão de obra, e por último, irmãos, como se não fosse o suficiente você perder totalmente o seu dinheiro, você perdeu o seu emprego, ele ainda perde os seus filhos. E talvez você fala: tá bom, até perder o dinheiro é uma coisa, perder o seu trabalho é uma coisa, mas perder os filhos é demais para qualquer ser humano. Na verdade, por muito menos que isso, tem muitas pessoas que dariam um tiro na sua própria cabeça. Não é verdade? Porque essas são áreas cruciais na vida de qualquer pessoa: finanças, trabalho, família. Qualquer um de nós que tenhamos qualquer uma dessas bases abaladas, isso nos traz um grande impacto, isso nos traz um grande tormento, uma grande angústia, um grande problema. E sabe o que é pior? É dito aqui, irmãos, que em um só dia, Jó perde todas as suas finanças, toda a sua mão de obra de trabalho e perde todos os seus filhos. Em um só dia. Tudo que Jó possuía foi perdido em uma tarde. Já pensou nisso? Uma tarde para se esquecer. Mas Jó passou. E para nós termos as respostas, porque com certeza nós começamos a pensar: por quê? Por que isso aconteceu com Jó? Para nós compreendermos os acontecimentos aqui da terra, irmãos, nós precisamos olhar para o céu. Nós precisamos direcionar os nossos olhos para o céu. Tudo o que acontecia, tudo o que aconteceu na vida de Jó foi permitido ou pedido ou autorizado por Deus. Nós encontraremos as respostas do porquê desse acontecimento quando nós olhamos para o céu. Esse mundo, ele é incapaz de responder para nós o porquê do sofrimento, o porquê da dor, o porquê dos grandes dilemas na vida. Nós precisamos direcionar os nossos olhos para o céu para que nós possamos encontrar essas respostas. Sendo assim, o que o escritor faz aqui é que ele nos dá uma visão do que está acontecendo agora no céu, para que nós possamos entender melhor o que passa-se com Jó aqui na terra. E entre os versículos 6 a 12 é descrito um encontro inusitado aqui, entre Deus e Satanás. Acompanhe comigo o que diz o versículo 6. Versículo 6 diz assim, volte um pouquinho. Num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Irmãos, Satanás está ativo. Satanás não está dormindo. Satanás não está administrando o inferno. Alguns pensam que Satanás é o chefe do inferno, né? E que ele está lá dentro numa sala com ar-condicionado, né?
Porque ele é o chefe tem ar-condicionado. Ele está no ar-condicionado só gerenciando. Chegou mais um, manda lá para o tormento. Chegou outro, não, esse vai para o tártaro. Chegou outro, não, quem? Corintiano? Esse aqui não tem nem espaço no inferno, é pior que o inferno. Mas nós muitas vezes pensamos que Satanás ele age dessa forma, que ele é o chefe do inferno. Irmãos, o último lugar que Satanás quer estar é no inferno. Sabe onde Satanás está? Rodeando a terra. Ele está rodeando, procurando alguém a quem ele possa devorar. Alguém a quem ele possa tragar. Ele está nessa terra, ele está ativo hoje. Ele está rodeando a terra e passeando por ela. E neste momento que Deus cita Jó. Olha o que diz o versículo 8. Notaste porventura, meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele. E olha só que maravilha. No início do livro, são dados os adjetivos de Jó. Mas aqui no versículo 8, o próprio Deus reconhece que aqueles adjetivos eram verdadeiros. Deus, olha a visão que Deus tem de Jó. Para Deus, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se não desvia do mal. Ou seja, aquilo que se desvia do mal, desculpa. Aquilo que é dito no início do livro é reconhecido por Deus na sequência. Essa é a visão que Deus tem de Jó. Que visão maravilhosa, irmãos. Mas é interessante nós notarmos que quem chama a atenção para Jó é o próprio Deus. Não é Satanás. Não é Satanás que fala, tem um cara já lá chamado Jó, né? Não. Deus olha e fala, você percebeu meu servo Jó? Você conhece, já ouviu falar no meu servo Jó? Então Satanás fala, nunca vi não. Esse aí eu não gasto muito tempo não. Provavelmente aqui nós vemos, na verdade, certamente nós vemos que Deus é que cita a Jó. Deus é que traz Jó para a conversa. Não é Satanás. É interessante que é quase como se, vamos imaginar, você é dono de uma loja de diamantes, um ladrão entra na sua loja, você está caminhando pelo estoque e você percebe que aquele ladrão lá dentro, e você pergunta, o que você está fazendo aqui? E o ladrão fala, só dando uma volta. E você se dirige àquele ladrão dizendo assim, você já viu o nosso diamante mais precioso lá na vitrine? Parece que Deus está fazendo isso aqui. Deus está pegando o seu diamante mais valioso, Deus está pegando o seu diamante mais precioso, e ele fala para Satanás, você já percebeu o meu servo Jó? Irmãos, é claro que eu não estou dizendo aqui que Deus tenha cometido qualquer erro. Deus não comete erros. Mas nós vemos aqui que é Deus quem cita Jó, é Deus quem chama a atenção de Satanás para ele. Nós podemos ver que Jó era muito querido de Deus. Deus fala sobre Jó com muito afeto, com muita ternura. Mas nós podemos perceber que Satanás não está muito impressionado com aquilo que ele vê na vida de Jó. Nós percebemos isso quando nós lemos no versículo 9 e versículo 10. Olha o que diz. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura, Jó teme a Deus debalde, ou seja, em vão? O que Satanás está dizendo para Deus? Não é em vão que ele teme ao Senhor. E ele diz o porquê não é em vão. Não tens protegido de todo lado a ele, e a casa, e a tudo quanto tem? Tens abençoado as obras das suas mãos, e os bens se multiplicam na terra. Qual que é o argumento de Jó, de Satanás aqui, contra Deus, falando a respeito de Jó? Ele está insinuando que Jó só teme a Deus por causa das bênçãos que ele tem recebido de Deus. Sua riqueza, sua saúde, sua prosperidade, sua família. O que Satanás está dizendo é isso. Mas ele diz o seguinte, no versículo 11, acompanhe. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face.
Irmãos, sabe qual é o argumento de Satanás aqui? Ele está dizendo: ninguém é capaz de temer e glorificar a Deus diante do sofrimento, diante da dor. Ninguém é capaz de glorificar a Deus diante da doença, diante da tragédia na família. Ninguém é capaz de glorificar a Deus diante da tragédia financeira. Ninguém é capaz de glorificar a Deus em meio à adversidade. E é interessante que Deus poderia ter se dirigido a Satanás e dito o seguinte: isso não é verdade. As suas acusações contra o meu servo Jó não são verdadeiras. Por quê? Porque eu conheço o coração dele. Eu sei que não é por causa disso. Eu sei que ele me teme voluntariamente. Irmãos, ele poderia ter feito isso, mas Deus não fez. Ele dá a Jó a oportunidade de ser o seu próprio advogado. Ele dá a Jó a oportunidade de provar a sua fidelidade e o seu temor a Deus. E como a fidelidade de Jó é provada aqui, irmãos? Sabe como? Através da tragédia, através das provações. O sofrimento, ele tem o poder de revelar aquilo que está guardado no mais íntimo do seu coração. A dificuldade traz à tona aquilo que você verdadeiramente é. Eu já vi gente que se transforma no meio do sofrimento e da dor. Eu já vi pessoas que no meio do sofrimento e da dor abandonam os caminhos de Deus. Pessoas que quando passam por dificuldades na sua saúde, ou dificuldades no seu casamento, ou dificuldades na sua família, simplesmente viram as costas para o Senhor e começam a viver de acordo com seus próprios princípios e com seus próprios desejos. Por quê? Porque o sofrimento e a dor revela aquilo que está enclausurado nos nossos corações. E olha o que Deus diz no versículo 12. Deus diz assim: ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E agora nós vemos qual foi a reação de Jó, porque dali para frente aconteceu todas aquelas tragédias que nós lemos. Irmãos, eu posso imaginar aqui certa expectativa no céu, quando todas as tragédias vieram sobre Jó. Você consegue imaginar todos os anjos roendo as unhas, esperando? Será que ele vai permanecer fiel? Será que ele vai permanecer fiel? Olha, tudo que está acontecendo com ele é algo difícil de suportar. Eu posso imaginar os anjos ali com aquele frio na barriga, Satanás naquela expectativa para ver qual era a reação que Jó teria. E o versículo 20 e 21 nos fala qual foi. Olha o que diz: então se levantou Jó, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançando-se em terra, o que ele fez? Adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que reação, irmãos, maravilhosa. Mesmo depois de todas as tragédias de Jó, ele ainda permanece temente a Deus. Deus mostra a todas as hostes celestiais, Deus mostra a Satanás, Deus mostra para cada um de nós que aquele homem era o bem mais precioso, que Deus era o bem mais precioso na vida daquele homem. Que Deus era aquilo que mais importava na vida de Jó. Jó não serve a Deus por interesse próprio. Não é uma obediência baseada naquilo que Deus tem para dar a Jó, mas baseado naquilo de quem Deus é para Jó. A revelação dessa verdade, irmãos, é tão importante que Deus está disposto a expor o seu servo mais precioso ao sofrimento extremo, a fim de revelá-la. Sabe por que Jó passou por tudo aquilo? Para que Deus pudesse ser então glorificado na vida de Jó. Para que pudéssemos ver
que Jó verdadeiramente temia a Deus. Então a tese de Satanás aqui provou-se estar errada. Caiu por terra. Jó não amaldiçoou a Deus em seu sofrimento. Pelo contrário, Jó adorou, Jó louvou a Deus. Deus mostrou ser o bem mais precioso que Jó possuía. Mas você acha que isso foi suficiente para Satanás? Mediante a isso, Satanás não se deu por satisfeito. Satanás tenta mais uma investida. Satanás volta a atacar. Por quê? Porque ele é um leão que ruge, buscando a quem ele possa devorar, a quem ele possa atacar. Satanás agora ataca a saúde de Jó, o corpo de Jó. Qual que é o raciocínio lógico de Satanás? Tudo bem, o Senhor tirou dele, ele perdeu todos os seus bens, todo o seu dinheiro, toda a sua mão de obra, sua família, e ainda permaneceu fiel. Mas o próximo raciocínio de Satanás é o seguinte: é impossível para o homem perder a sua saúde e permanecer temente e fiel a Deus. Então, o mal de Satanás começa mais uma vez a vir contra Jó. Mal Jó tem tempo de se recuperar da perda da sua riqueza, mal Jó tem tempo de enxugar as lágrimas por enterrar 10 filhos. Já parou para pensar nisso? Enterrar 10 filhos de uma só vez, em uma só tarde. Mal Jó tem tempo de enterrar os seus filhos e Jó contrai uma doença terrível. Olha o que diz o versículo 7 e o versículo 8. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um caco para com ele se raspar, sentou-se no meio da cinza. Eu posso imaginar aqui o que acontece. Imagina você saindo do velório dos seus filhos, do sepultamento dele, ele começa a chegar em casa e ele olha para o braço, uma mancha. E aquela mancha começa a crescer, começa a formar uma casca, parece pus por baixo, de repente aquela ferida começa a estourar. E Jó sabe, eu estou com algo grave. No capítulo 7, versículo 6, não precisa ler, só presta atenção, descreve um pouco melhor a condição deplorável que Jó estava. Se você gostaria, pode abrir lá, Jó 7, capítulo 4 até o versículo 6. Diz assim: olha como era o estado desse homem, a condição triste na qual ele se encontrava. Olha como ele se sentia. Fala assim, Jó dizendo: havendo-me deitado, digo, quando me levantarei? Já aconteceu isso com você? Está passando por angústia tão grande, um sofrimento tão grande, que é uma tortura para você pensar que você vai ter que deitar para dormir, porque você sabe que a sua noite não vai ser de descanso. Você sabe que você não vai dormir. Diz assim: mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. Sabe o que esse homem está passando? Não sei se você já passou por isso. Insônia. Uma das piores coisas que o ser humano pode passar. Insônia. Muitas vezes nós sofremos de insônia por diversas razões. Estresse, preocupações, dificuldades na vida. Esse homem está passando por esse período de insônia, por tudo isso que eu disse, mas além disso, por dor extrema. Já sofreu com dor extrema? Você pode ter certeza que o que Jó sofreu aqui é maior do que a dor que você já sentiu. Porque olha o que é dito aqui. A minha carne se tem revestido de vermes e de torrões de pó. A minha pele endurece e torna a arrebentar-se. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem esperança. Irmãos, um cenário triste. A condição de Jó aqui é terrível, difícil até de imaginarmos o tamanho do sofrimento que ele está passando. E mais uma vez, para nós entendermos o que está acontecendo com Jó aqui na terra, o que nós temos que fazer? Olhar
para o céu. Nós temos que direcionar os nossos olhos para o céu. Até porque, irmãos, quando você está no fundo do poço, qual é o único lugar que você consegue olhar? Para cima, né? Jó entende isso. Jó então olha para o céu. Jó direciona o seu olhar para o céu e nós vemos ali o que está acontecendo mais uma vez. No capítulo 2, versículo 1 a 6, nós vemos mais uma vez Deus exibindo o seu diamante mais precioso diante de Jó, diante de Satanás. E ele diz o seguinte a Satanás no versículo 3. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele? E qual é o pensamento de Deus a respeito de Jó, mesmo depois do sofrimento? O mesmo. Ele diz: ele é o quê? Um homem íntegro, reto, teme a Deus e desvia-se do mal. Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o cumprir, para o consumir sem causa. E mais uma vez Satanás questiona a fidelidade de Jó e diz: Jó só serve a Deus por causa que Deus preserva ainda a sua saúde. Então no versículo 4 diz o seguinte: então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então Satanás lança mais um desafio a Deus. Ele diz: ninguém é capaz de manter-se fiel a Deus, temente a Deus, em meio à enfermidade, em meio à doença. E mais uma vez o argumento de Satanás mostra-se errado. Por quê? Jó mostrou que Deus era mais precioso do que os bens para ele. Jó mostrou que Deus era mais precioso do que sua família. E Jó agora também está mostrando que Deus é mais precioso do que sua própria saúde. E para provar isso, Deus entrega Jó nas mãos de Satanás para que o seu corpo, a sua carne, fosse destruída. Com uma ressalva, qual foi? Versículo 6. Disse, pois, o Senhor a Satanás: eis que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Nós podemos ver aqui, irmãos, que por trás de cada tragédia na vida de Jó, mesmo que a olhos humanos, e com certeza, mesmo que Jó não estava entendendo que aquelas situações, aquelas tragédias pareciam absurdas, existiam razões celestiais extremamente profundas para tudo aquilo que estava acontecendo. E qual era essa razão? Demonstrar o valor da fé de Jó em Deus. E essa é uma das questões mais importantes do mundo. A fé de Jó mostrou-se inabalável, muito mais forte do que a fé da sua esposa, né? Por quê? Porque a esposa de Jó havia participado de todas as perdas de Jó. Ela havia, quando Jó perde o dinheiro, a esposa de Jó perde o dinheiro. Quando Jó perde a família, os filhos, a esposa de Jó perde os filhos. Mas quando a esposa de Jó olha para o estado deplorável que Jó estava, versículo 9 diz que ela falou o seguinte: ainda retens a integridade, blasfema de Deus e morre. Baita conselho, né? E eu consigo imaginar nesse momento Satanás dando um sorriso de canto de boca, sabe? Ah, será que é agora? Né? Satanás naquela expectativa, na torcida. Opa, essa mulher é do meu time. Então agora Jó vai se render. Agora Jó vai amaldiçoar a Deus, vai blasfemar contra Deus. Eu consigo imaginar também mais uma vez os anjos roendo as unhas lá nos céus. Mas logo em seguida, a fé de Jó sagra-se vitoriosa mais uma vez. Olha o que diz o versículo 10. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus, não receberemos também o mal? E por isso, tudo, não pecou Jó com seus lábios. E mais uma vez eu consigo imaginar a festa que deve ter sido no céu nesse momento, né? O momento que Jó reforça a sua fé, no momento que Jó proclama a sua fé, e eu posso imaginar os anjos dizendo naquele momento: digno é o Senhor de Jó. Digno é o Senhor de Jó. O conforto nas tragédias
da vida, irmãos, vem de Deus. Nós precisamos confiar na soberania de Deus. Não importa o que nós enfrentemos nessa vida, nós precisamos confiar que Deus é soberano em todas as coisas. Nós precisamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Confiar nisso levou Jó a se manter fiel, íntegro e temente a Deus, ao invés de amaldiçoar a Deus. Porque ele confiou que Deus é soberano. E quando nós agimos assim, sabe o que acontece? Satanás é derrotado. Porque o texto diz que Satanás se retirou da presença do Senhor. Irmãos, deixa eu aplicar para você 3 verdades teológicas para nós terminarmos. Diz o seguinte aqui. Primeira verdade: o objetivo de Satanás é destruir a nossa alegria. Ele não gosta de ver ninguém contente, ele é um estraga-prazer. Literalmente. Ele não quer ver ninguém feliz, ninguém contente. E para fazer isso, ele usa 2 armas principais. Sabe quais são? A dor e o prazer. Primeiramente, ele usa a dor para levar você a pensar que Deus é um ser egoísta e injusto. Em segundo lugar, ele usa o prazer para levar você a ver Deus como algo supérfluo, algo que pode ser facilmente substituído. Satanás não tinha conseguido afastar Jó de Deus através da prosperidade e do prazer. Então, como é que como é que Satanás tenta afastar Jó de Deus? Através da dor, através do sofrimento. Segunda verdade teológica: Deus quer ser mais adorado pelo seu povo. O objetivo principal de Deus na criação, o objetivo principal de Deus na nossa salvação, qual que é? Para que nós possamos louvá-lo. Tudo é para o louvor da sua glória. E Ele quer que o seu povo o louve mais. Ele quer que o seu povo o honre mais. Ele quer que o seu povo o ame mais. Ele quer que você ame mais a Deus do que as suas riquezas. Ele quer que você ame mais a Deus do que a sua família. Ele quer que você ame mais a Deus do que a sua saúde. Esse é o objetivo dele. Não troque a Deus por nada nesse mundo. Nada que esse mundo tenha a te oferecer vale a pena. Terceira verdade teológica: Satanás está debaixo do controle soberano de Deus. Quando nós vemos isso, versículo 12 do capítulo 1 diz: ao que disse o Senhor a Satanás, eis que tudo o que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas as tuas mãos. Versículo 6 do capítulo 2 diz: disse pois o Senhor a Satanás, eis que ele está no teu poder, somente poupa-lhes a vida. Irmãos, alguns pensam que Satanás é tão poderoso quanto Deus, mas não. Satanás só pode ir até onde Deus permite. Satanás, ele é um leão, mas ele é acorrentado. Ele só vai até onde a corrente deixa. E quem controla essa corrente? Deus. Ele não dá um passo além da onde Deus permite que ele ande. Ele está no controle de Deus. Na verdade, Deus usa Satanás para cumprir os seus propósitos soberanos até. Nós vemos isso aqui. Deus tem um propósito de cumprir, de mostrar que Ele é glorificado na vida de Jó. E para fazer isso Ele usa quem? Satanás. Ele está no controle de todas as coisas. E agora 3 aplicações práticas. Primeira delas: toda a nossa vida está debaixo do controle soberano de Deus. Irmãos, o salmista diz o seguinte: mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Sabe o que significa? O nosso Deus está nos céus. Ele faz o que Ele quiser. Ele tem o controle soberano de todas as coisas. Nós vemos em Daniel, capítulo 4:35, Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem dizer-lhe: o que fizeste? Irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus soberano. Nós devemos construir a nossa vida confiados nessa soberania. Quando nós confiamos na soberania de Deus,
Nada irá nos abalar. Nós não somos acometidos pelo acaso. Nada acontece na nossa vida pelo acaso. Você não vai enfrentar dificuldades financeiras, familiares, na saúde, na sua igreja, ou dificuldades, seja ela qual for, sem que isso esteja debaixo do controle soberano de Deus. Quando você entende que tudo o que te acontece está debaixo do controle soberano de Deus, com certeza você vai triunfar diante do sofrimento. E você vai poder confiar no que diz Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segunda verdade, segunda aplicação: quando o sofrimento vier, chore livremente. Muitas vezes nós censuramos alguém que chore, né? Fala, cadê sua fé? Está chorando por quê? Irmãos, é dito aqui que Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra. O que ele está fazendo aqui? Chorando. As lágrimas de tristezas, as lágrimas que nós derramamos no sofrimento, elas não são sinais de incredulidade. Não são sinais de incredulidade. Você pode sim chorar e louvar a Deus. Então não retenha a lágrima. Se você está sofrendo, chore livremente. Na verdade, parece que alivia, né? Você está passando por uma dificuldade, você vai lá, não sabe o que faz, de repente você vai, senta e chora. E de repente parece que depois de 40 minutos, você fala, poxa, eu estou melhor. Sabe por que isso acontece? Porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Nós sentimos isso. A consolação de Deus vem sobre o nosso coração. Então, quando o sofrimento vier, chore livremente. E a terceira aplicação prática: confie na bondade de Deus e deixe que Ele seja a fonte da sua alegria. Irmãos, o salmista diz no Salmo 63:3: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Não importa o que te aconteça. Você fala, poxa pastor, eu não tenho nada na minha vida para me alegrar. Eu não tenho razão de me alegrar. Alegre-se no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Assim, irmãos, tendo uma compreensão bíblica do sofrimento, nós poderemos compreender, nós poderemos ver, assim como Jó, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E assim como Jó, quando o sofrimento lhe sobrevier, lembre dessas questões. Confie na soberania de Deus, deixe que as lágrimas fluam livremente e deixe que Deus seja a sua fonte de alegria. Amém? Vamos orar.